Queridos, preciso confessar para vocês que é muito estranho a gente pregar para a igreja vazia, é uma sensação única. Ainda bem que tem aqui quem não teve opção de não vir, né? Minha esposa, minhas filhas estão aqui, meu público, Ricardo, Cassandro, Lucas, muito obrigado por vocês terem vindo. Mas nós vamos dar sequência à nossa série de Tessalonicenses. Nós estamos chegando ao final dela, ou pelo menos creio que mais uma ou duas pregações em Tessalonicenses, e nós encerramos a nossa série de Tessalonicenses, andando de modo digno até o retorno de Jesus. E hoje a gente vai tentar tratar no capítulo 5 dos 10 primeiros versículos. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, entra nela aí no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, e a gente vai pensar um pouquinho nesse texto. Eu digo para vocês, um texto muito oportuno para o momento que estamos vivendo, um texto muito oportuno para o tempo que a gente tem vivido no mundo hoje, e eu creio que ele também vai te abençoar, assim como me abençoou enquanto meditava e preparava esse sermão. Nós vamos tentar ser um pouco mais compacto, porque a interação exige isso, né? O online exige isso da gente, mas eu espero que Deus também fale ao seu coração. 1 Tessalonicenses 5, começo a ler agora no versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está por dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Queridos, o apóstolo Paulo vem respondendo as perguntas, os questionamentos da igreja de Tessalônica, essa igreja que era recém-formada, essa igreja recém-constituída, que ele plantou na sua segunda viagem missionária. Entre essas perguntas, ou entre essas questões, nós vimos no capítulo 4, que ele fala sobre a santidade dos relacionamentos, ele fala sobre a santidade nas relações entre as pessoas. Ele responde, nós ouvimos a última palavra, foi o Cassandro trazendo para a gente, falando sobre a parúzia, o retorno de Jesus, e a preocupação que eles tinham daqueles que haviam morrido, e que não tinham experimentado o dia do Senhor, se eles eram salvos, se eles não eram salvos. Então Paulo passa a responder essas perguntas para eles. E aqui o versículo 1 do capítulo 5, Paulo está continuando, fazendo uma continuidade do assunto da parúzia, do segundo retorno de Cristo. Porque aparentemente o que parece é que esses irmãos queriam mais detalhes de como isso sucederia, de como que isso aconteceria, como que seria, qual era o tempo, qual era o momento, qual era a hora, como é que vai ser de noite, vai ser de dia, vai ser de tarde, vai ser com fogo, vai ser com água, como é que vai ser? A gente vê essas perguntas, a gente vê esses questionamentos até hoje. Eu vim para Jesus no final da década de 90, final da década de 70 eu estava nascendo, né? Eu vim para Jesus no final da década de 90, 97,
E no 99, beirando o ano 2000, havia aquela ideia de que o bug do milênio, que as coisas iam acabar, de 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Nós vivimos um período apocalíptico na igreja, apocalíptico no mundo, né? E eu me lembro que uma das minhas primeiras aulas de escola bíblica dominical foi com um irmão muito piedoso, e ele estava explicando o livro de Daniel e as visões de Daniel, e tinha um quadro muito grande das semanas, e aí ele foi juntando isso ao Estado de Israel, 70 anos daqui, 25 dali, 30 daqui, 7 semanas para lá, e ele foi fazendo conta, e aquilo se parecia uma confusão na minha cabeça, eu não conseguia entender direito, mas uma coisa é certa, aquilo trouxe ao meu coração muito mais temor e medo do que uma revelação do que Deus tinha e que Deus queria com aquilo tudo. Eu confesso para os irmãos que por muito tempo eu evitei esses assuntos. Por muito tempo eu tive medo de ler esse tipo de literatura apocalíptica, porque a impressão que eu tinha era de extremo julgamento e juízo. E o tempo inteiro um Deus pesado, um Deus que vinha com vontade de punir os seus. E aqui é basicamente o que os Tessalonicenses estão fazendo. Eles estão perguntando, Paulo, quando que isso vai ser? Ele pergunta, Paulo vai dizer no versículo 1, com relação aos tempos, ao cronos, ao calendário, aos dias exatos, ao momento, cronos, aos tempos, e as estações, kairos, duas palavras usadas para definir tempo. Uma diz respeito ao tempo cronológico, outra diz respeito aos acontecimentos do tempo. Com relação então ao tempo e o momento e a forma, vocês não precisam, não há necessidade que eu fale para vocês sobre isso. Por quê? Bom, primeiro, porque eu já falei sobre isso quando eu estava com vocês. Enquanto eu estive com vocês, eu ensinei sobre isso. E segundo, porque eu não sei. Eu não tenho essa informação. O que o Paulo está dizendo para a gente é que ele não tem essa informação, que ninguém tem essa informação, que essa informação é uma informação exclusiva do Senhor. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Em Marcos 13, 32, Jesus está dizendo assim: mas a respeito daquele dia, o dia do Senhor, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa informação do tempo, do momento, de quando, é uma informação que o Pai tem. Nós não podemos inferir, nós só podemos tentar perceber, tentar olhar sinais, tentar ver, mas uma coisa é certa, irmãos, é certo que o dia do Senhor acontecerá. Com precisão, Paulo está dizendo, vocês querem saber detalhadamente, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma coisa eu sei, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vai acontecer. E o conceito para esses leitores do dia do Senhor era o conceito do Antigo Testamento, que era o conceito que dizia que um dia o Senhor viria e ele agiria em poder e com força para estabelecer a vontade dele. É um dia de julgamento. É um dia onde o Senhor viria e estabeleceria então o seu juízo sobre a terra. Lá no livro de Joel 1,15, por exemplo, o profeta diz que o dia do Senhor ele vai vir como o dia da assolação, como a assolação. Isaías, eu vou ler com você, Isaías no capítulo 13, Isaías 13, versículos 6 e 7, depois você pode ler todo o capítulo. Nós vamos ter uma ideia do dia do Senhor que o profeta Isaías está dizendo para a gente. Versículos 6 e 7 do 13 diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação,
pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens derreterá. Então era um conceito de um dia de julgamento, um dia de juízo, um dia onde os pecados seriam expostos, um dia onde as pessoas seriam pesadas em balança, um dia onde a vida seria, então toda a vida na terra seria julgada, e Deus viria com juízo, retribuir a cada um segundo, consoante as suas ações. Essa era a ideia do dia do Senhor. E talvez essa é uma das nossas ideias. E Paulo vai dizer que o dia do Senhor ele vem como um ladrão. E essa ideia do ladrão, a visão do ladrão, ela expressa pelo menos duas ideias para a gente, irmãos. Que é imprevisível. O ladrão ele não avisa para você: ó, seu Lucas, amanhã eu vou à sua casa, por favor, deixe os itens de valor num lugar que eu possa pegá-lo, esconda se o senhor tiver arma de fogo em casa, e se puder deixar a chave embaixo do capacho, eu vou agradecer. O ladrão não faz isso. O ladrão vem sem avisar, sem dia previsto, sem hora marcada. E também a ideia de ser mal acolhida, porque Paulo está falando da perspectiva daqueles que olham o dia do Senhor como julgamento. O ladrão não é bem recebido, ele não é bem acolhido em casa, ele não é bem quisto, ele não é bem-vindo. Então será algo repentino e mal recebido por aqueles que vão viver sobre a ameaça ou que estão debaixo da ira de Deus ou que serão por eles julgados. Mas o dia do Senhor, o Antigo Testamento e o Novo Testamento também fala para a gente que é um dia de salvação. O dia do Senhor ele carrega esses dois pesos. Será um dia de julgamento, sim. Será um dia onde Deus pesará as nações, sim. Será um dia onde o Senhor vai separar bodes de ovelhas, sim. Joio de trigo, sim. Será um dia onde muitos vão ouvir: não te conheço, aparta-te de mim, não vem, você não vai entrar, não sei quem você é, você está destinado ao fogo eterno. Mas também alguns vão ouvir: bem-vindo, entre, filho amado. Eu tinha um amigo que ele, quando pregou nesse texto, tio Wellington, ele disse que ele crê que será o dia onde as duas coisas muito grandes acontecerão: uma profunda alegria no coração de Deus em receber aqueles por quem Cristo Jesus morreu e dar as boas-vindas por eles, e um profundo peso pelo senso de justiça de ter que condenar aqueles que não reconheceram a Cristo Jesus, não reconheceram o Senhor, aqueles por quem a morte de Jesus não foi eficaz em salvá-los. Paulo está dizendo isso para os Tessalonicenses. Ele vai ser repentino. O dia do Senhor é um dia de juízo, mas o dia do Senhor é um dia de salvação. E aí ele continua dizendo no versículo 13: olha, quando disserem por aí paz e segurança, quando disserem que está tudo bem. E aqui Paulo está dizendo, se referindo ao Antigo Testamento, os profetas, os falsos profetas, que vinham ao povo e diz: olha, está tudo bem, vocês não precisam se arrepender, vocês não precisam mudar o jeito que vocês estão vivendo, vocês estão agradando sim ao Senhor, vocês estão vivendo sim o que o Senhor quer, não se preocupem. O próprio Isaías, no capítulo 29, ele escreve, Jeremias, no capítulo 29, ele escreve, e ele diz: olha, os profetas estão dizendo para vocês que o cativeiro vai ser curto, que está tudo bem, que está tudo de boa. Não se enganem, vai durar pelo menos um bom tempo. Eu é que sei o tempo, diz o Senhor, e eu é que vou dar para vocês o futuro, eu estou no controle de todas as coisas. Não ouçam os falsos profetas. Então os falsos profetas diziam que está tudo bem viver do jeito que está vivendo. Então Paulo está confrontando isso. Quando tiver paz e segurança, quando estiver dizendo que a paz e a segurança, cuidado. A outra coisa que Paulo também está dizendo para os Tessalonicenses aqui: quando a paz e segurança também diz respeito a nós estarmos, a você estar, a eu estar, nós estarmos confortáveis com esse tempo, a viver nesse tempo como se ele fosse bom, como se viver a nossa vida do jeito que a gente quer, da forma que a gente acha que deve fazer, com a mentalidade desse mundo, fascinado pelas riquezas desse mundo, fascinado por tudo que esse sistema mundano pode nos dar, sem
sem desejar mais as coisas do Senhor, ou conformado, ou tendo as coisas do Senhor como mais um atrativo da nossa vida, como mais uma coisa da nossa vida. Paulo está dizendo, quando vocês se sentirem assim, quando vocês estiverem desse jeito, quando você forem se tornando aos poucos céticos e letárgicos com as coisas do mundo, esse dia chegará. Você vai lembrar que Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. No fim dos tempos haveria apostasia. As pessoas decidiriam a fazer aquilo que estava na cabeça delas, do jeito delas, e atribuírem a sua forma de adorar ao Senhor ao seu jeito, a sua mentalidade, a sua maneira, a sua forma de fazer. Isso iria cada vez mais aumentar. As pessoas não conseguiriam mais distinguir a iniquidade uma das outras, ou a iniquidade em si mesmo. As pessoas não mais temeriam ao Senhor. As pessoas não mais teriam a sensação do divino tão presente na vida delas. Elas se colocariam no lugar do divino e elas assumiriam para si o papel de governar a sua vida, de decretar o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que é ruim, e viver do jeito que eles queriam viver. A gente precisa lembrar, meu querido irmão e minha querida irmã que está me assistindo, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros residentes nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós não podemos desejar ficar, viver, estar e ter esse lugar como nossa última fonte de prazer imediato. Nós precisamos continuar vivendo para a glória de Deus enquanto estamos aqui, produzindo para a glória do Senhor enquanto estamos aqui. No momento que o nosso coração se assenta e começa a pensar que isso aqui não é um lugar tão ruim e que realmente não pode haver nada melhor do que o dia que se chama hoje, do que o que eu vivo agora, é nesse dia. Fique cabreiro, porque é nesse dia que o Senhor virá, que o dia do Senhor acontecerá. E o Paulo usa uma imagem muito conhecida de todos nós para dizer como vai ser esse dia. Olha no final do versículo 3, ele diz assim: vem como as dores de parto a que está para dar à luz, de modo nenhum escapará. Ele usa a imagem de uma mulher em trabalho de parto. Nós fizemos planos em casa, nós queríamos que as nossas filhas nascessem basicamente no mesmo dia. Fizemos as contas, estava tudo certo. Beatriz ia nascer dia 7 de julho, no mesmo dia que a Ana Júlia nasceu. Era para ter 3 anos exatos de diferença uma da outra. Só que o que aconteceu dia 6 de julho? Beatriz resolveu nascer. E não tem como você falar para uma mulher em trabalho de parto e falar assim, segura aí. 10 centímetros de dilatação, coroando, você fala, não, espera, a gente precisa de 24 horas para que o nosso plano seja bem sucedido. O dia do Senhor, meus irmãos, é inevitável, é irreversível e ele é inadiável. Ele virá. Ele virá como um bebê que precisa nascer, ele virá. Ele virá como algo natural que vai acontecer, ele virá. Ele acontecerá. Ele é uma realidade. E isso é uma verdade que eu e você precisamos internalizar. Mas agora eu queria pensar com você um pouquinho por que ou o que está por trás do desejo da gente saber com precisão quando essas coisas vão acontecer. No versículo 2, o Paulo fala assim, vós mesmos estáis inteirados com precisão. Por que a gente quer detalhes? Por que muitos de nós ficam andando atrás de ensinos por aí para saber? Por que a gente recebe tanta coisa? Né? O pessoal mais dispensacionalista faz mais conta do que os outros. Por que a gente fica assim tão fissurado nisso? Por que em momentos apocalípticos como o que a gente está vivendo, esse assunto volta e volta com tanta força? A gente vê tanta gente falando. E eu elenquei aqui algumas coisas que eu acho que fazem parte desse desejo que está por trás da gente saber com tanto detalhe de algo que não está no nosso controle.
Eu e você não tem nada que a gente pode fazer para mudar isso. É um decreto de Deus. Ele vai acontecer. O dia do Senhor virá. Vai acontecer. É uma realidade. Bom, eu elenquei a primeira razão que eu acho que a gente pode pensar é que eu e você queremos estar preparados. Mas por que a gente quer estar preparado? Bom, primeiro porque a gente ainda tem essa ideia de que a gente tem contas a acertar com Deus antes do julgamento. Nós queremos estar preparados, por quê? Porque eu vou vivendo como eu quero, a minha vida são minhas regras, eu faço as coisas da maneira que eu desejo fazer, eu faço as coisas como eu acho que eu devo viver, eu vivo de boa, e aí eu sei que esse evento vai tomar conta daqui a 6 meses, então eu me preparo para daqui a 6 meses viver aí talvez 3 meses bem com Deus, e que quando acontecer eu estou bem com Deus e as coisas funcionam. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei fazendo evangelismo, conversando com pessoas, falando do amor de Jesus, falando que elas precisavam tomar uma decisão, que elas precisavam transformar, mudar de vida, e elas diziam: quando eu for velho eu faço, eu estou muito novo agora para isso, eu preciso curtir minha vida, eu quero viver do jeito que eu quiser viver. Isso até a primeira turbulência do avião. Você já viu que no céu voando não tem ninguém ateu. O avião começou a fazer barulho que vai cair, meu amigo, todo mundo chama por Deus. Nós queremos, de alguma maneira, achamos que nós podemos acertar as contas com Deus. E isso é derivado de uma segunda ideia. E ela é mais complicada porque ela é mais internalizada por nós. É a ideia de que a salvação depende de você. Nós temos, de alguma maneira, a ideia de que é o que eu faço, em última análise, é que vai me salvar. É que eu, de alguma maneira, contribuo para que o sacrifício de Jesus seja eficiente por mim. Eu, com a minha moralidade alta, com a minha vida ilibada, eu andando, observando a lei, cumprindo os detalhes, eu vou ser salvo. É a mesma mentalidade das pessoas com quem Jesus confrontou quando ele estava na terra. Ele encontra um homem e o homem diz: Senhor, o que eu faço para mim andar após ti e ser salvo? Cumpre todos os mandamentos. Pô, Senhor, eu já observo todos os mandamentos. Uma coisa te falta: vende o que você tem, distribui aos pobres, vem e siga. E aí fala que Jesus olha para ele com compaixão, porque ele sabe o que aquele jovem vai fazer. Nós temos várias pessoas que andavam e chegavam diante de Jesus e diziam: eu cumpro a lei, eu cumpro Moisés, eu ando do jeito que eu tenho que andar, então eu mereço o céu. E, irmãos, nós temos essa versão moderna dos legalistas. Quando a gente acha que é o que a gente faz, é o que a gente vive, é o que a gente vai viver ou vai fazer, é que vai afetar o Senhor. Por muito tempo eu tive um entendimento do dia do Senhor como um grande julgamento celestial. Eu imaginava que eu chegaria e estaria ali toda a terra reunida, todos os habitantes de todas as gerações, de todos os tempos, e eu ouviria uma voz do alto dizendo: Gustavo, Nicolau. E aí não ia ter como esconder, porque o anjo ia me pegar, ia me levar, ia abrir uma baita de uma nuvem, um telão em high max quality, e aí alguém falaria: essa foi a sua vida, Gustavo. E aí todas as minhas ações em vida passariam ali naquele telão, e eu ia olhar para o lado, eu ia ver o capeta de um lado, eu ia ver Jesus do outro, eu ia ver o Pai no trono vestido de juiz. E aí ele ia olhar para o filho e ia falar: poxa, não deu, né? O Gustavo foi muito travesso, não tenho o que fazer com o Gustavo. E aí meus pecados todos expostos diante das pessoas. Por muito tempo foi assim que eu imaginei, que eu teria que morrer pedindo perdão de todos os pecados, senão eles seriam expostos em praça pública para todos os povos da terra. Nós achamos, irmãos, e nos assusta o dia do Senhor, porque a gente de alguma forma acha que somos nós que definimos a nossa salvação. E eu vou dizer para vocês que ouvir isso é indigesto, porque a gente não gosta de algo que foge ao nosso controle.
A gente não gosta de algo que não dependa de nós. De alguma maneira, em todas as áreas da nossa vida, a gente vai criando situações para que a gente tenha o controle e consiga fazer as coisas da melhor maneira que nós achamos que somos. E o terceiro ponto que eu acho que está por trás dessa pergunta e desse desejo de entender é que nós temos um fraco entendimento da graça de Deus e da obra de Jesus. Nós não sabemos quem nós somos e o que Jesus fez por nós, nós não temos a noção de tudo isso. Olha só o que Paulo vai escrever para os Tessalonicenses, no versículo 4, ele vai dizer assim: mas vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão te apanhe de surpresa. Ele já faz aqui uma distinção clara. Vocês que estão em Cristo não estão em trevas. Vocês, olha o versículo 5, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Olha o versículo 6, ele vai dizer: não durma, pelo contrário, vigie. Nós somos diferentes daqueles que não conhecem Jesus. O dia do Senhor para nós, ele tem caráter, ele tem critérios de salvação. O dia do Senhor para nós é dia de regozijo e de alegria. Por quê? Porque nós somos da luz, somos filhos da luz. O Senhor Jesus nos colocou, Ele nos colocou nesse status. Nós somos do dia. Versículo 8. Fomos alcançados pela graça de Deus. Esse dia para nós será de salvação. Então, meus irmãos, eu e você não precisamos temer pelo dia do Senhor. Nós precisamos ansiar pelo dia do Senhor. Eu e você precisamos estar diante do Senhor e ansiar como a noiva espera pelo noivo. Essa é outra imagem bíblica. O anseio do coração do amado esperando a sua amada para encontrá-la. É isso, porque somos do dia. Nós somos filhos de Deus. Nós não fazemos parte das trevas. E isso precisa entrar no meu e no seu coração. Isso precisa sentar no seu coração, se tornar uma verdade. E você precisa viver e desejar viver isso profundamente. Então, à luz desse texto, como viver até que esse dia nos alcance? Porque lembra, nós estamos falando de Tessalonicenses, vivendo de modo digno, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha e seja glorificado. Primeira coisa, versículo 6, ele nos convida a estar acordados e vigilantes. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é estar acordados e vigilantes. Jesus, falando sobre esse assunto, ele usa a ilustração em Mateus de uma parábola onde tinham 10 virgens, 5 delas prudentes, com sua lâmpada com azeite necessário e azeite extra, e 5 delas com o azeite ali na tampa. O noivo demora a vir. Aqueles que tinham azeite acabando ficam temerosos, porque agora que o noivo estava vindo não tinham azeite suficiente. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás. O azeite representa o Espírito de Deus, o ser pleno, ser cheio do Espírito de Deus. Elas pedem na parábola: por favor, dê-nos do seu azeite. E aquelas virgens prudentes dizem: nós não podemos dar para vocês, porque nós vamos ficar sem. Em outras palavras, nós não podemos dar porque não é inerente a nós, é a sua relação para com Deus. Eu não posso pôr a mão na sua cabeça e transferir unção para você, meu irmão. Você tem que botar o seu joelho no chão e encher o seu coração com a presença de Deus. Nós precisamos estar acordados e vigilantes. Nós temos que estar preparados para receber o nosso Senhor. Nós precisamos continuar acordados como filho do dia, anunciando a todos quem Jesus é. Nós precisamos continuar pregando as boas novas, multiplicando o talento que Deus nos deu. Jesus também conta essa parábola de um homem que sai e deixa talentos com seus funcionários. Um deles multiplica a um tanto, o outro multiplica um tanto menos e o outro com medo o enterra. Nós precisamos continuar produzindo e multiplicando o talento do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos continuar acordados e vigilantes.
Eu estava lendo um sermão do Spurgeon, que ele fala sobre esse tema, e ele usa uma ilustração que ele diz: enquanto alguém está no corredor da morte, esperando para ser executado, o seu executor vem, abre a cela e vai levando ele para o cadafalso, há alguém com uma carta de perdão dormindo no quarto e na sala ao lado. Nós não podemos dormir como igreja. Nós temos a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Nós temos a mensagem que pode transformar o dia de julgamento para muitos em dia de salvação. O dia de dor e perda para muitos em dia de alegria e reencontro. Nós precisamos estar vivendo acordados e vigilantes. A segunda forma de viver nesse versículo, nós precisamos viver sóbrios. Nós precisamos estar conscientes e no controle das nossas decisões e emoções. Aqui Paulo faz um contraste entre os que dormem e se embriagam à noite e os que estão durante o dia e são sóbrios. A sobriedade aqui é estar não estar entorpecido na sua mente, não estar em fantasia ou desejando ou entorpecido pelas coisas desse mundo. É a vida digna. Ser sóbrio é viver de forma digna, com o status de filhos da luz. Nós precisamos continuar fazendo tudo o que ele já falou no capítulo 4. Precisamos continuar vivendo uma vida moral daqueles que seguem ao Senhor. Nós precisamos continuar fazendo negócios que glorifiquem a Deus. Nós precisamos continuar vivendo e tomando decisões sábias, pautadas naquilo que o caráter de Deus nos ensina a fazer. Nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos olhar para a palavra e interpretar a palavra de forma correta, da forma certa. Nós precisamos viver em sobriedade. Terceiro ponto que eu vejo que nós precisamos viver até que tudo isso aconteça: precisamos viver usando as armas e a armadura apropriada do soldado de Jesus, ou do soldado de Cristo. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 8: nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele fala: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Mais uma vez Paulo importa a imagem do guerreiro, importa uma imagem militar para o seu escrito. Ele vai dizer que nós precisamos usar como armas, como vida, como aquilo que nos protege e que nos dirige, a couraça e o capacete, aquilo que guarda a nossa vida. Nós temos nosso irmão aqui que faz as suas incursões. Eu duvido que ele sai sem a sua couraça, seu colete, sem o seu capacete. Ele sabe que a vida dele depende disso. E Paulo vai dizer para a gente que nós precisamos nos revestir de uma fé operosa. Ele falou isso para Tessalonicenses. Nós precisamos nos revestir de um amor abnegado. Nossa fé precisa produzir aquilo pelo qual ela nos alcançou. E mais do que isso, irmãs e irmãos, nós precisamos de uma esperança firme. Talvez você está vendo as notícias, talvez você está olhando a situação, talvez você é comerciante, você é autônomo, e você está preocupado com o que vem pela frente. Você está temeroso com o que vai acontecer. Você tem se encontrado desesperançoso, porque você está ouvindo muita notícia ruim e boa, mas muito mais ruim do que boa. Você talvez está assombrado pela falta, pela escassez. Talvez você está perguntando e até questionando por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer. Lembra que Paulo está dizendo aqui: você precisa vestir-se do capacete da salvação. Você precisa lembrar a sua mente, a sua alma, o seu espírito em todo o tempo, que ele crê num Deus vivo e verdadeiro, que conduz a história para o ponto aonde Cristo Jesus será glorificado. Você precisa se revestir de esperança. Você precisa deixar o Senhor encher o seu coração de esperança. Você precisa tomar uma decisão sóbria e consciente de desligar algumas notícias que você tanto vê, de não repassar algumas coisas e gastar tempo conhecendo quem o seu Deus é. Ele não está dizendo que nós não vamos sofrer, que nós não teríamos dias ruins,
mas Ele disse para a gente que estaria conosco todos os dias. Ele nos colocou numa comunidade de irmãos que aquilo que um tem, o outro vai também compartilhar. Ele nos chamou para viver dessa forma. Paulo nos convida a usar as armas e armaduras apropriadas. E no final, o quarto ponto é servirmos, nós precisamos viver confiantes. E a minha pergunta que eu faço a você hoje: você serve a Deus por amor ou medo? Muitos querem responder essa pergunta porque têm medo de Deus, porque querem achar uma forma de estar bem com o Senhor, de estar garantindo a sua salvação. O que garante a sua salvação e a minha? Em que eu posso pôr minha confiança que o dia do Senhor será um dia de salvação para mim e não um dia de juízo? Algumas pessoas me perguntam e já me perguntaram se eu tinha certeza da minha salvação, e eu sempre disse que eu tenho. Eu tenho certeza da minha salvação. E alguns já me disseram que isso é, de certa forma, uma hipocrisia ou é se achar demais. Mas eu vou dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, por que eu tenho certeza da minha salvação. Paulo vai dizer que para os Tessalonicenses, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Porque Deus não nos destinou à ira, mas a alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer Ele me encontre num tempo onde eu estou vigilante, ou quer Ele me encontre num tempo de fraqueza, é por causa do que Ele fez. Eu estou confiante que vou morar com o Senhor no céu. Eu estou confiante que nada vai me separar do amor que há em Cristo Jesus. Essa semana nós estamos lendo os livros da Bíblia em casa, e nós lemos Romanos, e nós terminamos a leitura de Romanos extasiados. Quando você lê assim que nada, absolutamente nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Não é morte, não é nudez, não é perigo, não é espada. Nada vai me separar daquilo que Ele fez por mim. Nada vai me tirar. Irmão, se você hoje tem medo de tudo que está vivendo, dobre o seu joelho e se lembre disso. Peça ao Senhor para comunicar isso ao teu coração. Diga: Senhor, comunica ao meu coração que o que o Senhor fez é mais do que suficiente. Eu quero levantar daqui, não mais temeroso em perder a minha salvação, mas confiante de que em toda a situação que eu viver, nada me separará do amor que há em Cristo Jesus. Tudo vai me atrair para o Senhor. Foi o que Ele conquistou. Nós temos uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu vou além. Tudo que Jesus conquistou com uma vida santa sem pecado é direito nosso, é nossa herança. Ele conquistou. Nos tornamos dignos diante da mesa da ceia, não porque a gente andou direitinho esse mês e foi legalzinho. Não, porque os atos salvíficos do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o nosso pecado. Eu quero fazer 3 aplicações com você nessa noite para a gente encerrar. Primeira aplicação: nos esforcemos nesse tempo que se chama hoje para proclamar o Evangelho e convidar todos a vir até Jesus. Convidar todos a entregar a sua vida a Ele, a confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Quando Lucas fala do discurso de Jesus no capítulo 21, ele diz que o Evangelho seria pregado em todo lugar. Irmãos, nesse momento que a gente vive na nossa nação, mude o que você compartilha de desesperança e medo para a mensagem do Evangelho. Compartilhe a palavra do Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue Jesus. Pregue as boas novas que eu e você temos. Segunda aplicação: acalme e descanse o seu coração. Esse dia virá, mas para mim e para você que somos servos do Senhor, não tenho que temer. Será dia de alegria, será dia de encontrá-lo no céu,
Será dia de olhar nos olhos do nosso Senhor. Será dia de ouvir: servo bom e fiel, entra para o seu descanso. Servo bom e fiel, estava com saudade de você. Que bom que você está aqui. Que bom que você viveu, foi fiel até o fim. Eu me alegro com você. Será dia de muito gozo e muita gratidão diante de Deus. Revista-se e exercite a sua fé, que é a certeza de quem o Senhor é, o amor, que é a gratidão pelo que Ele fez por você e você estender isso a outros, e a esperança, a certeza que Ele é quem Ele disse ser. E por fim, descanse no Senhor. A garantia do cuidado dEle em dias difíceis é certa. Ele disse que vai cuidar de cada um de nós e vai cuidar de cada detalhe. Nós não temos controle. Essa situação toda só nos mostra quão pequeno nós somos, quão mortais nós somos, quanto toda a nossa evolução tecnológica nos leva a um lugar, em um momento de dizer, como eu recebi agora de um presidente, se eu não me engano, do Paraguai, dizendo: nós precisamos orar, porque nós só podemos agora depender de Deus. Como que uma pequena estrutura desestabiliza reinos e nações e nos leva a um lugar de lembrar que é o Senhor que nos guarda. O salmista disse isso para a gente quando ele disse: o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada. O salmista nos lembra quando ele disse assim: eu elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que Ele fez os céus e a terra. Descanse no Senhor, meu irmão. Espante o medo com a certeza da sua salvação. Sabe, quando nós terminamos a leitura de Romanos, nós tivemos um tempo de oração e a minha esposa orou e ela agradeceu ao Senhor por Ele ter a chamado, por Ele ter escolhido antes da fundação do mundo, por Ele ter chamado, por Ele ter regenerado, por Ele ter justificado e porque Ele vai glorificar. Ela orou agradecida ao Senhor por tudo que Ele fez, e ela terminou dizendo a oração assim: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Irmãos, a minha oração por você hoje e por mim hoje é que, em meio a toda essa crise, em meio à certeza do dia do Senhor, você Ele restaure a alegria de pertencer a Ele, a alegria da salvação. O dia do Senhor virá, mas para nós, motivo de júbilo.